Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de bênçãos e de oração. A todos os presentes, aos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, que tenhamos uma noite abençoada. Convido todos a fechar os olhos nesse instante e vamos rogar a Deus. Louvemos a Deus, o nosso Pai. Louvemos a Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Louvemos a nossa amada Mãe Santíssima e suas legionárias. Senhor, nós estamos aqui em mais uma noite de bênçãos, mais uma noite de ensinamento. Te rogamos, Senhor, para que todos os ensinamentos aqui proferidos possam ser gravados em nós, Senhor. Que o Evangelho, que nós possamos aceitar e entender o seu Evangelho para aplicar essas lições na nossa vida, no nosso lar, no nosso trabalho, onde quer que nos encontremos, que possamos nos tornar luzes nessa terra tão sofrida, nessa terra tão turbulenta que passamos nesse instante. Mas também te pedimos, Senhor, as suas bênçãos. Nós ainda, Senhor, estamos carregados de defeitos, de imperfeições, mas te pedimos, Senhor, que nesta noite as suas bênçãos possam descer sobre nós, nos concedendo, primeiramente, a libertação de todo o mal, o equilíbrio físico, o equilíbrio mental, o fortalecimento físico e o fortalecimento espiritual. E principalmente a cura, Senhor, de todos os nossos males, sejam eles físicos, espirituais ou psicológicos. Obrigado, Senhor. Te pedimos, Senhor, ainda que os benfeitores amigos possam dar a assistência espiritual a nossa amiga Sônia, que fará o Evangelho desta noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa casa, né? Os que estão em seus lares nos acompanhando através das redes sociais também são muito bem-vindos. Eu começo fazendo um convite e uma convocação. Convite porque é a primeira quarta-feira do mês, então após o encerramento dos trabalhos, a gente tem a vibração que a gente faz toda a primeira quarta, né? A gente recebe tanto do plano espiritual durante o mês inteiro, então uma vez por mês a gente ajuda o plano espiritual com as nossas energias, as nossas vibrações, para a limpeza fluídica aqui da casa. Então todos estão convidados que quiserem participar com a gente, encerrando os trabalhos de passe, a gente aguarda aqui no salão e faz a vibração. Agora, a convocação, vocês estavam ouvindo essa voz suave, maravilhosa, celestial, né? Um pouquinho antes aqui da prece do João. Essa voz é da nossa irmã amiga Elizabeth Lacerda, que estará em nossa casa no próximo domingo. Elizabeth Lacerda e seu marido Alex estarão nos prestigiando com uma palestra musical. Então, eles nos dão várias orientações e conselhos e ainda nos brindam com música, né? Porque a arte, ela é universal. E, com certeza, as vibrações, os fluidos que emanam numa palestra como essa são maravilhosos. Então, eu convoco vocês a participarem dessa palestra. Compartilhem nas nossas redes sociais, né? Nós temos o Facebook lá, Centro Espírita Nova Era, tem o convite para participar da palestra. Compartilhem vocês, porque quanto mais gente vier, melhor o aproveitamento, porque afinal de contas eles vêm lá de Brasília para dar uma palestra aqui para Itápolis, nós temos que prestigiar, tá bom?
Agora, com relação ao tema da noite, né, o nosso evangelho de hoje, todo evangelho, como sempre, é um desafio. Não tem como não ser. O de hoje é um desafio ainda um pouquinho maior, porque eu duvido que alguém já não se tenha feito essa pergunta. Por que Deus permite a dor ou o sofrimento? Né? Não tem nenhum de nós aqui nessa sala que já tenha passado por momentos difíceis em nossas vidas e que não tenha feito esse questionamento. Ainda que conheçamos o Evangelho, né? Ainda que praticamos o Evangelho, mas algumas vezes já passou pela mente de cada um de nós aqui essa pergunta. Então vamos ver se a gente consegue descobrir isso nas obras de Kardec. O que ele e os espíritos, né, têm a nos dizer. Uma frase que todo mundo já ouviu também. A dor é inevitável, porém o sofrimento é opcional. E o sofrimento ele é opcional porque ele é a resposta emocional para a dor. O que significa isso, Sônia? Por que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional? Tem determinadas situações que todos nós vamos ter que vivenciar na vida. Mas a forma como nós encaramos isso é que faz toda a diferença, né? A resposta emocional que nós damos para aquela dor é que vai fazer a diferença. Isso vai depender muito do grau evolutivo de cada um, do grau de compreensão de cada um e da força de vontade de cada um, principalmente, né? Então, conforme Leon Denis já dizia para nós temos dois tipos de dores, física e moral. A física todo mundo já conhece, né? Bateu o dedinho ali, está doendo, mas Leon Denis diz que o simples fato de existir na vida material significa imergir, né, nesse mundo material, já estamos abertos para a dor. E é fato isso. O bebê está lá no útero, escurinho, quentinho, tudo gostosinho. No parto, ele já é colocado sob uma forte luz, sob uma temperatura alta da sala de baixa da sala de parto, né? Ele já naquele momento que ele nasce ali, ele já começa a passar pelas dores. E vamos vivenciando dores pela nossa vida fora. Vivenciamos dores na nossa vida física e também na nossa vida espiritual. Mas as dores morais são as que mais nos tiram o sossego. Porque, principalmente, as dores morais muitas vezes geram dores físicas. Porque são elas as responsáveis pela maior parte das doenças que nós mesmos geramos no nosso corpo físico. Então, as dores morais nada mais são do que um alerta para se buscar uma saída para sentimentos e padrões comportamentais equivocados. Mas o que significa isso? Bom, são padrões que a gente vem adquirindo ao longo das nossas existências, ou mesmo ao longo dessa existência. Então, vamos colocar um exemplo aí, vamos ver se a gente consegue. Nossos avós, ou bisavós, nossos bisavós, era um sistema patriarcal, né? O pai mandava, todo mundo tinha que fazer exatamente o que ele queria, todos eram submissos a ele. Essa educação veio e passou para os filhos dele, que são os nossos avós, que também, né, vieram nessa criação. Isso causou dores morais algumas vezes? Pode ser que sim, né? Porque a submissão, a falta de empoderamento de um em relação ao outro, não poderia. Tinha que fazer aquilo que o pai queria. Não interessa se o seu talento era para outra coisa, mas o pai queria que você fosse médico ou trabalhador rural, você tinha que ser aquilo. Então, isso, às vezes, proporcionava uma dor moral, mas que, naquela época, talvez as pessoas estivessem mais acostumadas a vivenciar essa dor. Hoje, nos dias de hoje, um pai pode falar para o filho: você tem que fazer desta forma, você deve fazer assim, você vai fazer isso, você vai estudar tal coisa, vai desempenhar tal profissão.
Dificilmente um pai consegue fazer isso hoje, né? A cultura de hoje, a vivência de hoje já gera uma situação diferenciada. Então, são padrões comportamentais diferentes que já não se encaixam mais na nossa vida de hoje. Então, são desses padrões comportamentais que a gente tem que se livrar, que estão incomodando a gente tem que se livrar, que muitas vezes geram as dores morais. Que a gente tem que se livrar, não, que a gente tem que aprender a trabalhar, né? Primeiro a gente tem que aprender a reconhecer e depois aprender a trabalhar, a aceitar e tudo mais. Então, quando a gente passa por esses incômodos, a gente sofre dores morais. Bom, gente, desculpa, vai ter alguns episódios de tosse, tá? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 13, Kardec, aliás, ele começa o Livro dos Espíritos, é o primeiro livro da sua obra, e o primeiro capítulo ele dedica a falar sobre Deus. E neste capítulo, lá na questão 13, ele vem nos falar sobre os atributos de Deus. Deus é eterno, não teve começo, não terá fim, é imutável, é imaterial, é único, é todo-poderoso e é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom, e ainda assim permite que a gente passe por dores e sofrimentos? Veja bem, ele permite, ele não impõe. Um pai, ele impõe sofrimento a um filho seu? Não. Mas algumas vezes ele tem que permitir que o seu filho experimente certas adversidades, para que o seu filho aprenda por si só. Porque ele falando, ele orientando, o filho não absorve. Então ele tem que vivenciar aquilo. É a mesma coisa que Deus faz com a gente. Então ele permite, ele não impõe. Então é sempre um desafio, né? Entender a dor como ela se coloca na nossa vida. Porque se Deus é soberanamente justo e bom, e ainda assim permite adversidades, diferenças. Tenho certeza que alguns de vocês devem estar pensando, Deus soberanamente justo e bom. Mas a gente vê tanta diferença nesse mundo, né? A gente vê uns que vivem na opulência, abastados, outros na miséria, sem ter o que comer, às vezes, e outros desperdiçando, jogando, esbanjando. Outros com saúde aí para dar e vender e nem está aí para cuidar da saúde que ele tem, né? Também desperdiça a sua saúde das diversas maneiras, enquanto outros que se cuidam tanto, têm tanto cuidado, mas vivem com problemas de saúde. Por mais que se cuide, parece que quanto mais se cuida, mais doença aparece. Outros que aparentemente parecem tão bem, né? Tem sua família, tem seu trabalho, tem sua vida ali, mas insatisfeitos, não conseguem entender a beleza dessa vida, tiram a própria vida, cometem suicídio, enquanto outros, querendo tanto viver, lutando contra doenças terminais, e querendo tanto a vida, querendo mais uma oportunidade, uma chance. Tantas pessoas passando, né, pelos mais diversos distúrbios, doenças mentais, físicas, morais, né, que está cheio hoje. Tem muito tipo de doença aí. Difícil até para a gente enumerar. Bom, se Deus é soberanamente justo e bom, por que sofremos? Por que passamos por tudo isso? Por que precisamos passar por tudo isso? Vamos encontrar a resposta lá nas obras de Kardec. Lá no livro Céu e Inferno, que ele fala da justiça divina, ali tem um código, o verdadeiro código penal da vida futura, com vários artigos. Em 2 artigos, os espíritos falam a Kardec, dando a resposta para isso. Então, no artigo 2º desse Código Penal da Vida Futura, diz que a felicidade perfeita está ligada à perfeição, ou seja, à purificação completa do espírito. Nós estamos num mundo de prova e expiação.
Nós temos oportunidade de purificação completa do espírito neste mundo, neste momento? Sim ou não? Sim ou não? Não. Bom, então quer dizer que nós estamos no estado de imperfeição. Se nós estamos num estado de imperfeição ainda, então isso provavelmente nos traz sofrimento. Concordam com isso ou não? Bom, no artigo 6º ele também vem falar sobre o bem e o mal. O bem e o mal que se faz são o produto das boas e das más qualidades que se possuem. Então, se eu sou uma boa pessoa, se eu tenho boas qualidades, eu vou praticar o bem. Mas se eu tenho más qualidades, fica difícil praticar o bem. Pratico o mal. Mas não fazer o bem, quando se é capaz de fazer e se deixa de fazer o bem, também é o resultado de uma imperfeição. Olha aí. Porque, para muitos aqui, numa das sessões mediúnicas esses dias, um espírito se apresentou e disse que ele estava inconformado, né, na situação que ele estava, que ele não podia estar ali junto com as pessoas a quem ele pregou, porque ele não matou, ele não roubou, ele não falou mal de ninguém. Por que ele estava ali? Então, talvez ele se encaixe nesse artigo, né? Será que quantas vezes ele teve a oportunidade de praticar o bem, mas ele deixou de fazer? Quantas vezes nós temos a oportunidade de praticar o bem, mas a gente deixa de fazer? Então, a gente deixa de praticar, muitas vezes, a paciência, a tolerância. A gente fica indignado com o comportamento do outro, mas não me atingiu diretamente, e daí que o outro, né, fala mal de todo mundo, ele que vai ter que pagar por isso. Se eu puder ajudar ele a se melhorar, muito que bem, mas se eu não posso, a cada um conforme suas obras, né? Então, toda imperfeição é uma fonte de sofrimento. O espírito, ele deve sofrer não só por todo o mal que fez, mas também pelo bem que deixou de fazer. Está lá no artigo 6. Está também nas causas das aflições, né? Lá no Evangelho fala muito sobre isso, nas causas anteriores das aflições, causas atuais das nossas aflições. Se a gente ler lá, a gente vai entender um pouquinho. Aí a gente começa a falar assim, mas que bem que eu não faço? Gente, tem um exemplo mais simples que possa existir. Por exemplo, separar o lixo da sua casa. Lixo reciclável, né, daquele que não é, do lixo orgânico, aquele que o lixeiro pode levar. O lixo reciclável, aquele que os catadores passam, porque vai se transformar em outro produto. Quantos de... mas é uma garrafinha PET só, põe no meio do lixo junto com o outro. Se nós estivermos aqui em 150, 200 pessoas, se cada um de nós descartarmos apenas uma garrafinha por dia, junto com o lixo orgânico, ao fim de uma semana dá quantas garrafinhas? De um mês, de um ano? É muita coisa. Então, é o bem que eu deixei de fazer. Eu não estou comprometido com o meu planeta. Isso falando dos lixos materiais, né? E dos lixos mentais, que a gente faz questão de carregar todos os dias, os nossos lixos mentais. Porque a gente liga a TV, vê um monte de notícia ruim. A gente vai absorvendo aquilo. A gente conversa com o vizinho, com fulano, com parente, despeja um monte de coisa ruim na gente. Em vez da gente bloquear, filtrar, peneirar aquilo, traz aquele lixo tóxico para a gente também. E nós vamos nos desarmonizando. Então, são pequenas atitudes do bem que a gente pode fazer todo dia que vai melhorar a nossa vida. Melhora um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos, melhora a coletividade. A gente consegue alcançar muito mais rápido o progresso, né? Lá no livro A Gênese, Kardec também fala do bem e do mal, no capítulo 3. Mais especificamente, na origem do bem e do mal, diz que os males de todas as espécies, físicos ou morais, que afligem a humanidade, apresentam
duas categorias que importam distinguir. São os males que o homem pode evitar e aqueles que independem da sua vontade, como os flagelos naturais, por exemplo, né? Que a gente está passando ultimamente. Nós poderíamos evitar essas queimadas que a gente está sofrendo ultimamente? Poderíamos, mas é o bem que nós deixamos de fazer e aí sofremos as consequências. Então, o que os espíritos querem nos dizer principalmente é o seguinte, que essa exposição contínua à dor, ao sofrimento, ao mal que nós temos, ela tem um objetivo, porque ela estimula o exercício de inteligência no homem, de todas as suas faculdades físicas e morais. E é verdade isso, né? Se não fosse por esse estímulo da nossa inteligência, talvez estivéssemos morando na rua, não tivéssemos um teto, morando em cavernas, talvez. Mas, de acordo com as dores que fomos enfrentando, a nossa inteligência foi sendo estimulada, fomos evoluindo, fomos progredindo. Bom, Kardec, muito curioso, pergunta aos espíritos qual é o objetivo da encarnação, lá na questão 132. Mas o objetivo da pergunta de Kardec foi muito mais profundo do que isso. Porque pensa bem, com certeza ele pensou assim, se nós somos seres criados na espiritualidade, correto? Se tudo que a gente passa aqui é para tornar a nossa vivência melhor no plano espiritual, por que a gente tem que encarnar? Por que a gente tem que passar, né, receber esse corpo físico, esse material denso, pesado, que aprisiona o espírito? Então tem um sentido essa pergunta de Kardec. Por quê? Qual o objetivo da encarnação para o espírito? Os espíritos respondem que Deus impõe a encarnação. Impõe, com a finalidade de fazer progredir o espírito. Então é necessário essa vida. Para uns pode ser uma prova, para outros uma missão, mas o importante é que todos têm condição de cumprir a sua parte na obra da criação. Simples assim. Foi essa a resposta que os espíritos deram a Kardec. Bom, tudo bem, mas se é para progredir, não bastaria uma vida só? Então, qual é o objetivo da reencarnação? Por que precisa várias experiências terrenas, várias encarnações? Os espíritos respondem: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Aprimoramento progressivo da humanidade. O espírito precisa reencarnar para ele progredir. Precisa encarnar para ele progredir. Nós precisamos reencarnar para progredir coletivamente, para um ajudar o outro, para um levar o outro para o progresso, para adiante, né? Então, e eles complementam ainda, né, que além desse aprimoramento, né, progressivo da humanidade, porque sem isso, onde estaria a justiça? Que é uma outra pergunta também, né, que a gente sempre faz. Bom, onde se baseia a verdade da reencarnação? Em que se fundamenta essa verdade? Os espíritos respondem que é na justiça de Deus. Na justiça de Deus. E os homens vivem querendo fazer a sua própria justiça, né? Na justiça de Deus, sim, porque um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento de seus filhos. Então, através das reencarnações, nós passamos por experiências dolorosas, né, sofridas muitas vezes, porque demoramos a aprender a lição, mas o arrependimento toca o nosso espírito. E através desse arrependimento, Deus nos dá novas oportunidades de aprendizado, de evolução, de progresso. Então, a reencarnação jamais ela vai ter um caráter punitivo, como
muitos dão a ela, né? Não é, reencarnar não é punição, não. Não é sofrer. Nós não reencarnamos para sofrer. Tenho certeza disso. Sofrimento é escolha nossa. A reencarnação, ela tem o caráter corretivo e educativo. Ela jamais deve ser atrelada a sofrimento, mas deve ser atrelada à evolução, a progresso individual, a progresso coletivo, ainda que estejamos num mundo de provas e expiações, certo? Então, por que sofremos? Porque ainda não aprendemos a lição, não é? Lá nas leis morais, Kardec, os espíritos dizem a Kardec que a lei divina ela é imutável e ela é a única lei verdadeira para conquistarmos a felicidade. Porque é ela que indica o que o homem deve fazer e o que o homem não deve fazer. E sempre que nos afastamos dessa lei, o que acontece? Sofremos. A dor bate à nossa porta. Todos têm conhecimento dessa lei divina, dessa lei imutável? Sim, todos têm conhecimento, porque ela está na nossa consciência. Todos praticam essa lei? Nem todos. Aqueles que têm mais facilidade para praticar essa lei são aqueles que vivem no bem, que fazem questão de viver no bem, de compreender o bem, de entender o bem. Esse sim. Essa lei, ela está escrita na nossa consciência, está lá dentro. Dormindo, às vezes, né? Ou armazenada, ou arquivada. Cabe a nós desarquivar essa leizinha. E é muito fácil isso, né? Então, tem o exemplo do lixo que a gente pode reciclar, tem o exemplo do respeito ao próximo, né? Do ônibus que alguém com mais dificuldade de locomoção ou mais idoso chega no ônibus e a gente está lá sentadinho e fica lá, mas eu estou cansado. Mas o outro tem mais limitações. Então eu posso levantar e ceder o meu lugar para ele. São coisas simples do nosso dia a dia, mas muito simples, que a gente deixa de fazer, porque a gente não usa essa lei divina que está dentro de nós. E aí, como a gente se esquece, né, dessa lei divina, ou a gente armazena ou arquiva, está sempre espíritos missionários aparecendo na nossa frente com o objetivo de fazer lembrar dessa lei divina. Então, é a religião, são os pais, são os avós, né? São nossos familiares, às vezes são nossos superiores, às vezes até são nossos subordinados, mas que têm um padrão moral mais elevado que a gente. Então, estão sempre ali, puxando a nossa orelha, né? Fazendo um convite para a gente refletir sobre a nossa maneira de agir, porque a origem da nossa dor ou do nosso sofrimento, né, ela tem duas partes distintas. Elas são geradas ou na vida presente, e geralmente a maioria delas são geradas na nossa vida presente, porque a gente não sabe lidar com as emoções, ou em existências anteriores, em vidas passadas, né? Então, dor, sofrimento é consequência e não causa. Não é uma punição divina, é um sintoma importante que a gente tem que dar atenção. Eu vou contar um caso para vocês que vai se encaixar bem nesse evangelho de hoje. Lá em 2007, 7 de fevereiro de 2007, Rosa Fernandes, junto com seus 2 filhos, saía do Centro Espírita Leon Denis, lá no Rio de Janeiro, ia pela avenida com o seu carro, para no farol. Um grupo de assaltantes faz com que ela desça do carro. Ela e seus filhos desçam do carro porque eles queriam levar o carro. Mas foi tudo uma ação muito rápida. Ela, a filha, conseguem sair do carro. Ela tinha um filho de 6 anos que estava no cinto, no banco de trás. Ela corre para tirar o seu filho, está lá brigando com o cinto de segurança, não consegue desprender João Hélio do cinto de segurança e o motorista, sem perceber, arranca o carro na maior velocidade.
e arrasta João Hélio por aproximadamente 7 quilômetros. Não preciso nem dizer que o garoto veio a falecer. Isso é uma história muito triste que aconteceu há alguns anos lá no Rio de Janeiro, que todos nós ficamos penalizados com isso. Vocês vão lembrar muito bem dessa situação. Os pais de João Hélio faziam questão de 1 ano, mais ou menos, que estavam frequentando o Centro Espírita Leon Denis. O pai disse que talvez isso tenha sido até uma preparação para que eles pudessem enfrentar essa dor tão sofrida, tão grande, porque perder um filho tão jovem, numa situação tão trágica, com violência tão grande, é duro de esquecer, né? Como é que uma mãe passa por isso? Mas os pais, né, Rosa e o seu marido, nos ensinaram como passar por isso, com fé, com esperança e com Deus no coração. Tempos depois, eles receberam uma carta psicografada de João Hélio, que essa carta circulou muito pelas mídias e eu vou ler para vocês. Nasci na Gália, no ano 22 a.C., e desencarnei na Líbia, no ano 20 da era cristã. Fui oficial da Legião dos Leões, que estava na Líbia, Núbia. Como governador de Alcatrim, me comprazia atrelar na minha biga, puxada por 2 cavalos velozes, crianças, homens, mulheres, novos e velhos, que eram puxados através da estrada seca e pedregosa daquela região da África. Os corpos se despedaçavam e eu era exaltado pelos meus pares. Morri em combate com tropas egípcias e me deparei em uma região de trevas profundas, talvez uma caverna. Muitos gritos e rostos aterradores me esperavam. Fui levado a um estado de total animalidade por 1.500 anos. 1.500 anos. Quando os servos de Maria me resgataram, só Maria, né, para fazer um trabalho desse. Sendo levada a outro plano, fui aos poucos tendo meu espírito reajustado, minha mente normalizada e meus pensamentos corrigidos. Compreendi os horrores que cometi. Que tristeza, Deus! Por 300 anos, permaneci em preparo para a reencarnação e pedia a graça de receber para desencarne o mesmo destino dado por mim aos outros. No ano do Senhor de 2001, após busca incessante por quem me recebesse como filho, um casal, tiranizado por mim, aceitou. Reencarnei. Agora, em comoção generalizada, como o irmão Joãozinho, desencarnei e agradeço ao Pai ter me atendido, dando destino igual ao que dei às minhas vítimas. Estou em paz, estou na luz. Resgatei um pouco do meu passado. Outros momentos virão. Confio em Deus. Titus Aélios. Então, essa psicografia, apesar de toda a tristeza, ela acabou sendo um conforto para os pais, né, de João Hélio. E alguns vão dizer assim, mas pagou na mesma moeda, olho por olho, dente por dente? Ele pediu isso, porque 1.500 anos aprisionado não é fácil. É um espírito muito difícil, muito endurecido. Ele poderia não ter pedido essa expiação, podia ter pedido outra prova. Mas, apesar de toda a tristeza, os pais formaram um projeto social, né? Amor Além da Vida, um projeto com a finalidade de confortar outras famílias que sofreram por causa da violência urbana. Então, mesmo apesar de toda a violência, de toda a tristeza que essa família passou, ainda assim, esse espírito, ele conseguiu um resgate. E pergunta, por que sofrer? Porque os pais tinham que sofrer se eles foram vitimados numa vida anterior, né, por esse espírito, porque eles estavam comprometidos com a missão de ajudar outros espíritos. Então, essas são as perguntas que nós temos que fazer todos os dias. Por que sofremos?
O que nos falta aprender? Nos falta é trocar o provérbio. Não é por que sofremos, é para que sofremos. O que nos resta aprender? Então, esse é o desafio da noite de hoje, né? Convidar a todos a esta reflexão. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Que vocês possam ler o Livro dos Espíritos, enfim, todas as obras de Kardec vão dar esclarecimentos sobre isso. Aqueles que estão na casa pela primeira vez receberam uma mensagem que tem um número. Vocês vão participar do sorteio de livros agora. Reforço o convite para a vibração depois do Evangelho e da convocação para a palestra no próximo domingo aqui, a partir das 19 horas, com Elizabeth Lacerda e Alex, tá? Palestra musical. Número 4. Tem alguém aniversariando hoje? Pode vir o número 4. Cento e 28. 64. 46. 9. 24. Já foi o 4, já foi o 9, agora o 24. Trinta e 3. Tá aí o 33? Olha lá. Agora, meus irmãos, nós vamos nos preparar para receber as bênçãos do mais alto. Senhor Jesus, nós te pedimos nesse instante, nós vamos nos preparar para o passe espiritual. Rogamos, Senhor, que atenda às nossas necessidades físicas e espirituais, nos concedendo a libertação, como já dissemos, o fortalecimento, o equilíbrio e a cura. Senhor, nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, para que Tu nos abençoe nesta noite, aliviando o nosso sofrimento, a nossa angústia, para que hoje, Senhor, nesta noite abençoada por Ti, possamos retornar para os nossos lares, melhores do que aqui chegamos. Fica conosco, Senhor, hoje, amanhã e por todo sempre. Que assim seja.